Olá, pessoal! Nesta aula, ainda na unidade 3, nós vamos conversar sobre as questões de autoria e plágio e como isso está relacionado a essa questão de novo perfil profissional. Nós precisamos, então, como objetivo dessa discussão, identificar as condutas éticas que circundam o plágio acadêmico e a sua relação com esse perfil profissional. Quando a gente fala, então, de autoria e plágio, o plágio ele tem sido objeto de crescentes preocupações no meio acadêmico. Por quê? O plágio ele não é só um plágio integral, ele pode ser também um plágio parcial, conceitual, de ideias. E aí eu trouxe para vocês aqui algumas imagens que vão fazer com que a gente reflita um pouco mais sobre essa questão de plágio. Então, às vezes a pessoa vai criar uma logomarca de uma empresa. E aí você bate o olho naquela logomarca e você fala assim, parece que eu já vi isso. Então eu trouxe essa imagem aqui só para a gente ironizar um pouco, satirizar um pouco essa situação do plágio, mas vejam que o copia e cola, na verdade, é o plágio do Coca-Cola. Lá atrás, algumas capas de discos que foram criadas, ainda na época do vinil ainda, você pega lá o primeiro disco lá, dos discos lá do Elvis Presley, e depois você vai vendo outros cantores que tiveram o mesmo estilo de capa, ou seja, não copiaram a capa do disco, mas plagiaram a ideia de outras capas. Então, se a gente for fazer essa análise, for olhar um pouco para trás, inclusive agora bem recente, em 2016, saiu a notícia sobre a divulgação do logo lá de Tóquio, né? Em Tóquio para os Jogos de 2020, e quando você olha o logo que foi criado para o Tóquio 2020, ele era muito parecida com o logo de um teatro específico, né? Então você fala assim, não, mas é um pouquinho diferente. Então é daí que tem que ter o cuidado, porque o fato de ser um pouquinho diferente não faz com que aquela ideia seja autêntica, original, nova. Então, tanto é que a repercussão desse logo de Tóquio 2020 saiu do ar. Tirou-se essa logo que estava prevista para os Jogos de 2020, das Olimpíadas de 2020, para criar outra. De tanto que repercutiu na mídia essa ideia de plágio. Então, veja, nós não estamos falando exclusivamente de plágios de texto. Claro que aqui no meio acadêmico, o texto nos afeta mais. Mas nós temos aí autorias, projetos, trabalhos, quadros, músicas, são muitas questões envolvendo essa questão de plágio, né? Então, nós precisamos ter esse cuidado, porque nós não estamos falando de, eu não copiei inteiro, eu copiei parte, ideia, conceito, e daí tem toda uma reflexão que nós vamos conversar num outro momento sobre essa questão ainda do plágio. Essa questão de plágio, ela vai envolver processos éticos e políticos, que eles geram e aprimoram as relações constitutivas de sociedade. Por quê? Porque nos promovem reflexões sociais. Vão ser princípios que vão nortear as relações entre os homens, sendo esses processos universais. Então, essa questão, vejam que aqui nós estamos misturando agora questões éticas, ambiente de trabalho, ambiente educacional, ideias próprias, ideias. Então, quando a gente fala de autoria, se eu não sou autor daquela obra, daquela imagem, daquela foto, daquele texto, daquela música, daquela logo, daquele projeto, eu estou cometendo um plágio. Daí eu estou ferindo processos éticos, políticos, leis. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Por isso, essa insistência sempre de discutir essa questão de autoria e de plágio. Quando a gente, então, discute autoria e plágio, isso nos remete a questões de ética. E ética seria aí o estudo da conduta humana
na medida em que ela pode ser chamada de boa ou de má. Então, esse estudo me faz entender, então, eu trouxe essa imagem aqui para a gente refletir um pouco, uma pessoa sentada, pensando num determinado processo, num determinado texto, e alguém surrupiando isso, sem que ela veja, vai lá e pega aquela ideia, aquela luz que ela teve ali e carrega, ou seja, é mais ou menos a ideia do plágio, é roubar a ideia do outro, roubar o texto do outro, roubar a obra do outro e não lhe atribuir a autoria. Então, publicação dos resultados de uma pesquisa, qualquer que seja ela, deve estar presente para garantir o que se tem denominado como integridade científica ou integridade na pesquisa. Então, quando eu torno público a minha pesquisa, quando eu publico em algum evento, quando eu publico num site de direitos autorais, alguma questão assim, quando eu patentio a minha marca, o meu site, o nome da minha empresa, alguma coisa assim, tudo isso é para garantir essa integridade. E daí essa preocupação constante com a autoria, que envolvem questões éticas e influenciam em muito esse contexto educacional e profissional. Nós vimos na aula anterior que o contato com o outro me influencia enquanto formação de sujeito. Então, o contato com ideias inovadoras, com autorias, também pode me influenciar nisso. Da mesma forma que estar envolvido com o plágio o tempo todo pode me influenciar a enxergar isso como uma coisa normal. E não é normal. Então, a autoria ela é imprescindível para a formação geral enquanto sujeito. Por quê? Porque no momento em que eu me assumo autor daquilo, eu acredito no meu texto, eu defendo a minha ideia. Não quer dizer que eu não possa me apoiar em outros para escrever o meu texto, desde que seja um apoio e não seja o outro falando como se fosse eu. Então, é muito importante separar a questão aí da autoria e do plágio. Por quê? O plágio é considerado como algo que infringe a norma estabelecida no meio acadêmico. Plágio é crime, seja ele parcial, seja ele de ideias. Eu preciso dar ao autor o devido direito de citá-lo como fonte, ou de inspiração, ou de parcialidade ou de integralidade de obra. E quando a gente aceita o plágio, nós estamos colaborando para criar sujeitos menos éticos e que não respeitam o direito dos outros. Então, aceitar e fingir que não aconteceu simplesmente porque, nossa, mas ele está apertado de trabalho, ele não teve tempo, por isso que ele copiou, eu estou colaborando para uma sociedade menos ética. Como se isso fosse normal, como se isso fizesse parte do dia a dia. E não é assim que acontece. Então, outra imagem que a gente traz aqui, o cientista ali trabalhando, fazendo as pesquisas, fazendo os desenhos, criando tudo dobrado para dar conta dos processos, e um outro colega de trabalho copiando aquela ideia para sabe-se lá o quê. Então, são reflexões que nós precisamos fazer. Eu não posso aceitar o plágio porque eu estou cansado hoje, não tenho condições de entregar esse trabalho, então eu vou copiar ali. Imagina, enquanto um administrador, eu sou contratado, ou enquanto um publicitário, eu sou contratado para criar uma marca, para criar uma empresa, e daí quando a pessoa vai lançar essa marca, ela descobre que essa marca já é usada por outras empresas. Ou seja, além de denegrir a imagem daquele cliente, te denigre enquanto profissional que criou aquilo. É muito sério. E nós já tivemos aí várias questões de plágio no contexto cultural também.
eu trago para vocês aí alguns links que nos ajudarão a refletir sobre isso. Não vou me estender muito nessa aula, porque eu gostaria que vocês assistissem esses vídeos que complementam as nossas ideias. Nós já tivemos situações de músicas de cantores, de compositores famosos, tanto no Brasil quanto internacionalmente, que são identificadas como plágio. E daí vem toda uma outra discussão de que a gente não cria as nossas ideias do nada, nós sempre nos baseamos em alguém para criar as nossas ideias, mesmo que inconscientemente eu estou sempre tomando alguém como base. Daí tem um texto que nós sugerimos a leitura, que faz parte de uma de nossas atividades, que discute essa questão da autoria. Então, a pesquisa, quando a gente fala vamos construir um texto, vamos ser autores desse texto, ele, na verdade, é um convite à ética. No ensino superior, onde nós estamos formando pesquisadores, desenvolvendo a pesquisa, a autoria é um convite à ética, porque plagiar é muito fácil. Ser autor também é fácil, desde que você respeite o direito do outro, desde que você respeite a autoria do outro. E aí tem também uma questão, quando a gente fala de autoria, de autoestima. Por que eu acho que o meu texto não é suficiente para esse contexto que eu estou colocado, e eu preciso me usar do texto de outra pessoa para entregar esse trabalho? Ou seja, será que não tem aí uma discussão sobre uma questão de autoestima? Por que eu tenho que me usar de textos, de obras, de imagens de outras pessoas? Eu não sou capaz disso? Então, quem comete um plágio intencional não furta só palavras, e sim algo muito mais valioso no consciente coletivo da sociedade, que é a confiança na produção científica. Não são só palavras, são confiança, são processos éticos. Esses 3 vídeos curtos que eu indico para vocês, eles têm a ver, o conto sobre plágio, ele traz um pouquinho, é uma historinha de uma pessoa que tem que entregar um trabalho acadêmico, como ela vai deixando isso para o final depois. O programa Escola Viva, Plágio na Educação, é uma entrevista com algumas pessoas específicas, e ele é uma entrevista muito interessante, vale a pena a gente gastar uns minutinhos para assistir essa entrevista. E dicas de como evitar o plágio acadêmico vão indicar aí para a gente algumas formas de como citar, citação direta, citação indireta, para você entender um pouquinho já essas questões metodológicas que perpassam pela questão da pesquisa e da autoria. Tá? Então, tem muita coisa para a gente discutir sobre o plágio, mas nós vamos fazer isso em momentos também interdisciplinares, porque é um conteúdo que nos remete à ética, que nos remete à formação de sujeito, que nos remete a perfil profissional, que nos remete a processos de negociação, que nos remete a questões de criatividade, que nos remete à questão de nos comunicarmos e nos expressarmos. Então nós vamos discutir também essa questão de autoria e de plágio num contexto interdisciplinar nos próximos dias, tá bom? Bem, pessoal, é isso que eu tinha para esse momento. Um abraço para vocês e até mais.